Com a proteção de Deus e em nome do povo aracajuano, declaramos aberta esta sessão em comemoração ao Dia Nacional do Defensor Público. E para ocupar a primeira secretaria, e já está aqui ao meu lado, o vereador, defensor público, doutor Elber Batalha. Passo a compor a mesa e eu convido a fazer assento a esta mesa o defensor público geral do Estado de Sergipe, doutor José Leó Neto de Carvalho. Carvalho Neto. Convido também para fazer assento o defensor público Lafayette Reis Franco, representando a Defensoria Pública da União em Sergipe. O defensor público, doutor Jesus Jairo Almeida de Lacerda, corregedor-geral da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. Porque o senador está chegando, mas tem sobrando lugar. Para fazer assento também dessa mesa, eu convido o presidente da Ordem dos Advogados Seccional Sergipe, doutor Inácio Kraus. Não, eu deixo a vaga, mas se você quiser suspender por algumas... Nesse momento, senhores, senhoras, todos são convidados a ouvir o hino nacional, que será celebrado pela cantora Bárbara Sandes e o tecladista Lucas Aprígio. Fiquemos de pé. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, em que outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado.
Mas se ergues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, em que outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Queremos convidar também para compor a mesa e pedindo já as desculpas pela falha, o defensor público, que é presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe, a DIPES, doutor Eric Vitor Dantas de Argolo. Por favor, doutor Eric. Nesse momento, nós solicitamos ao vereador defensor público para fazer a leitura, e secretário nesta mesa, para fazer a leitura do requerimento de número 25/2019, que é da nossa autoria. Por favor, doutor Elber. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Requerimento número 25/2009, autoria da vereadora Emília Corrêa. Senhor presidente, requeiro à mesa, na forma regimental e após ouvido o plenário, que seja solicitada a sessão especial no dia 17 de maio de 2019, para homenagear o defensor público que tem sua data comemorativa nacional no dia 19 de maio. Com a participação da Defensoria Pública de Sergipe, OAB Sergipe, ADPES, Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe e Ministério Público de Sergipe. Comemoração de suma importância que tem por objetivo prestigiar os defensores públicos que cumprem o papel de extrema relevância social, contribuindo com o Estado Democrático de Direito e devidamente amparado na Constituição Federal de 1988. Palácio Graco Cardoso, Aracaju, 7 de janeiro de 2019, autoria da vereadora Emília Corrêa, subscrito por este vereador também que vos fala. Passando à leitura das correspondências, excelentíssimo senhor vereador Josanito Vitale de Jesus, presidente da Câmara Municipal de Aracaju. Compromissos oficiais agendados anteriormente impossibilitam-me de comparecer à sessão especial em homenagem aos defensores públicos. Agradecendo a gentileza do convite, peço a Vossa Excelência transmitir meus cumprimentos a todos os defensores públicos que exercem a nobre missão de prestar orientação jurídica aos necessitados, bem como de atuar na promoção dos direitos humanos e na defesa dos direitos individuais e coletivos de forma integrada e gratuita. A todos, minhas felicitações e merecida honraria. Desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Lido o requerimento e a correspondência, senhora presidente. Muito obrigada, senhor secretário. Quero também registrar as presenças do subcorregedor, da subcorregedora da Defensoria Pública, doutora Andresa Tavares, o subdefensor público-geral do Estado de Sergipe, doutor Vinícius Menezes Barreto, o procurador Luciano Almeida, representando a Associação dos Procuradores Municipais, a doutora Ana Rita, presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, que se faz presente aqui, muito nos honra, a senhora Silvia Helena de Almeida, da BPW também, que muito nos honra, Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais que aqui se encontram, a senhora empresária também Melissa Porto, Melissa, que a gente sempre chama, pois me passaram assim, ó, não... Melissa Porto, não é? Porto. Diretora do Ponto dos Concursos, que muito nos honra com a sua presença, por ser a mulher guerreira que é. Demais defensores públicos presentes, demais procuradores municipais e estaduais também que estão presentes. Defensor público, doutor Rodrigo Cavalcante, se sinta também em casa. A defensora pública Carla Caroline, e que a gente fica muito feliz sempre. Doutor Edgar Patrocínio, né, nosso querido colega defensor público também presente.
O objetivo desta sessão especial, aprovada por todos os vereadores deste parlamento, fiquem cientes que todos os vereadores votaram a favor, tá? E com a subscrição do nosso querido vereador Dr. Elber, é para comemorar, todos sabem, o Dia Nacional do Defensor Público, que é celebrado anualmente no dia 19 de março. E eu gostaria de saber quem foi, já para a gente iniciar, Lupécio. Eu quero também, aqui, coloque aqui, mencionar também, e a gente sempre faz isso na Câmara, hoje é dia 17 de maio, então tem os aniversariantes que são registrados aqui, o diretor regional dos Correios, Israel Bispo dos Santos, membro da Academia de Letras de Aracaju, João Paulo Gama Oliveira, jornalista, Paula Toquinho, assessoria de imprensa deste parlamento. A gente felicita pelo aniversário de hoje, tá? E eu gostaria de chamar, enquanto eu tenho aqui a relação daqueles primeiros que vão falar, eu gostaria de chamar o Robert Fraga. Ele tem uma homenagem a fazer aos defensores públicos do Estado de Sergipe. Por favor, Robert. Quero registrar a presença do deputado estadual, Geórgio Passos, que tem feito um belíssimo trabalho em favor de Sergipe. Deputado, muito obrigada pela presença em nome da Defensoria. Pois não, Robert? Bom dia a todos, né? Como a Emília já apresentou, meu nome é Robert Fraga, e eu queria iniciar minha fala, né, sendo direcionado a ela, né? Porque quando a gente fala em defensor, a gente não só o defensor público, mas a gente vai iniciar pela primeira palavra, né, de defender. Então, por eu iniciar indo direto para Emília, eu vejo o início da defensoria nela como mulher, né, pela defesa como mulher, pelos seus direitos, pela defesa como mãe na sua família, seus filhos, né, e como uma defensora pública que hoje, né, tem um nome que expõe aqui nessa casa como defensora do povo, né? Então é uma honra, né, receber esse convite para eu estar presente, né, nessa sessão e ter a honra, né, de ser amigo dessa mulher e que é uma mulher extraordinária. E a todos agora, né, todos os defensores públicos aqui presentes, eu queria iniciar falando referente a todos aqueles que necessitam de um defensor público e muitas vezes não têm acesso a um defensor público por não conhecer o trabalho do defensor público. Aqueles que são minorias, que muitas vezes no interior, né, eu creio que até o próprio deputado Geórgio Passos deve presenciar isso, que pouco conhecimento do serviço do defensor público, não sabem como funciona. Por aqueles defensor público que muitas vezes são obrigados a escutar de pessoas no fórum, em outros cantos, que rejeitam ser atendido por um defensor público, porque acham que por ser um defensor público não tem o mesmo conhecimento de um advogado normal que tem o seu escritório próprio. E eu acho que isso, creio que isso é uma injustiça, porque o mesmo conhecimento que um advogado que tem o seu próprio escritório, que seja associado de algum escritório, o defensor público também tem os seus conhecimentos. Tive o maior prazer de um dia precisar de um defensor público e eu tive uma defensora pública ao meu lado, né, em um dos fóruns aqui da cidade, a qual eu não vou mencionar o nome, mas essa defensora pública, ela, se não me engano, ela já participou da Associação dos Defensores, parece que, se não me engano, ela já foi diretora, e quando eu tive o prazer de estar com ela ao meu lado nesse processo que eu tive a maior felicidade porque eu não só via ao meu lado uma defensora. Eu vi uma mulher que estava pronta para defender, seja lá quem fosse, seja lá a situação financeira da pessoa ou a qualidade de vida dela. Então, ela, por ver aquele jovem do lado dela, no período eu tinha 20 anos de idade, ela me vê ali, ela me defendia como uma mãe, e não só como uma defensora. Então, o defensor público hoje, ele tem um trabalho que eu posso dizer incrível, e é um trabalho que não é para todos,
né? Como eu sempre digo, como sou empreendedor, empreender também não é para todos, mas existem funções hoje, como um cargo de defensor público, que não é para todos, que é um cargo mesmo de pessoas que estão dispostas a ajudar quem mais necessita, a levar conhecimento do seu trabalho àqueles que não necessitam. A gente fez uma pesquisa hoje, essa semana passada, no Calçadão. Era para estar até pronta, né, esse vídeo, mas acabou tendo alguns problemas e não ficou pronto. Que era falando com o povo e falando com os cidadãos aracajuanos, referente do que eles conheciam da Defensoria Pública. E, infelizmente, o que a gente escutava era muitos não conheciam o trabalho, achavam que Defensoria Pública só olhava pelo governo, só olhava para o governo e só defendia o interesse do governo. E isso não é verdade. O defensor público está para defender aqueles que não têm condições de pagar por um escritório, a defender aqueles que mais têm necessidade, né? E aqueles que são minoria e que necessitam de verdade de um apoio. Então, eu queria hoje parabenizar todos, né, por esse dia incrível, porque meu primeiro curso de graduação foi em Direito, né, depois que eu migrei para a Administração, e foi onde eu fiquei maravilhado com esse trabalho, né? E hoje o pessoal fala, pô, Robert, você, muitos empresários, você teve um conhecimento jurídico muito grande, e muitos professores, quando a gente fazia júri simulado na faculdade, falava muito da questão de oratória, apresentação e tal, e diziam que eu ia ser um dos melhores advogados da cidade, ou ia ser político. Eu falei, bom, político eu já quase fui uma vez, e advogado, se for para cima, eu sou muito humilde, então não vou tentar ser advogado não, porque já que você diz que eu vou ser um dos melhores do estado, então eu vou ricar rápido. Eu não vou tentar fazer isso. Então, eu me joguei para o lado do empreendedorismo, e hoje pedi essa oportunidade para, né, como eu falei agora, referente à doutora Emília e a todos defensores públicos, que meus parabéns e que tenham o maior orgulho de ter defensoria, né, e de ter passado pela defensoria, e que vocês tenham um trabalho extraordinário. Vocês são os super-heróis daqueles que mais precisam. Vocês, mulheres, vocês, os homens que estão aqui, eu estou focando muito nas mulheres porque eu fui criado com um respeito muito grande pela mulher, até por ter saído de uma. Então, quando eu vejo, escutando parlamentar falar, né, com questão de feminicídio e tal, essas coisas, que estão empoderando demais as mulheres, né? Que eu digo sempre, ninguém empodera ninguém a nada. As mulheres já nasceram empoderadas. Então, aí eu falo muito, foco nelas, porque a mulher deve ter esse respeito, né? A defensora, ela deve ter esse respeito, tanto no seu trabalho, dentro de casa, nas ruas, né? Em qualquer lugar que você esteja. Então, a mulher, ela tem sim a sua grandeza. A mulher que foi escolhida para gerar o Filho de Deus, foi uma mulher que foi premiada a ser mãe. Então, ser mãe, ser dona de casa, ser empreendedora, ser trabalhadora, ser uma defensora, não é coisa para muitos. Então, a mulher tem sim a sua, né, especialidade. E ao pessoal aqui, aos presidentes da OAB, da associação, meus parabéns a todos pelo serviço do direito, né? E trabalhar o direito de todos é algo incrível. E todos nós temos que ter noção do que apresentamos, né, à sociedade. Então, a todos os defensores públicos do Estado de Sergipe e do município de Aracaju, meus parabéns a todos. Muito obrigada, Robert. Eu chamo para a utilização da tribuna o presidente da ADIPESE, Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe, doutor Eric Vitor Dantas de Argolo, por favor. Eu quero convidar o senador Alessandro Vieira a compor a mesa, por favor, a nos dar essa honra aqui nessa sessão tão especial. Com a palavra, o presidente da Associação dos Defensores Públicos, doutor Eric. A excelentíssima senhora vereadora Emília Corrêa, minha colega,
o excelentíssimo senhor vereador Elber Batalha, também meu colega, o excelentíssimo senhor Inácio Kraus, presidente da OAB, o defensor público geral, doutor José Leó de Carvalho Neto, o excelentíssimo senhor Lafayette Reis Franco, da Defensoria Pública da União, o excelentíssimo senhor Jesus Jairo Almeida Lacerda, corregedor-geral da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, o excelentíssimo senhor senador da República, doutor Alessandro Vieira, e os demais presentes aqui, o deputado que sempre nos ajudou bastante, Geórgio, os colegas que estão aqui presentes, a defensora pública, doutora Andresa, o defensor público, doutor Vinícius, a defensora doutora Carla, o meu amigo, diretor da ANADEP, defensor público Rodrigo Cavalcante, defensor público Edgar, todos aqui presentes. A Defensoria Pública vai comemorar, tem comemorado durante essa semana o Dia da Defensoria Pública, que é no dia 19. E é um dia para a gente não só de celebração, a celebração, mas há também o desejo de mostrar para a população para que serve a Defensoria Pública, quais são os serviços que a gente oferece, qual a importância da Defensoria Pública, qual a importância do fortalecimento da Defensoria Pública. Então, é uma semana que ela é girada para que a gente possa, enquanto instituição, a gente promover o fortalecimento da instituição e promover a educação em direitos. Então, é uma semana que ela foi dedicada para uma série de atividades. A gente teve aí uma atividade no Santa Maria, em que a gente atendeu a população daquele bairro, fazendo orientações de saúde, orientações em relação à violência doméstica, orientações em relação ao direito do consumidor, orientações em relação à vulnerabilidade das pessoas mais ligadas aos direitos humanos. Enfim, uma série de ações em defesa daquela população. Tivemos ontem atendimento no Centro Pop, que foi direcionado à população em situação de rua, àqueles que, de repente, não conseguem acessar uma política pública porque não tem um documento, porque não tem coisas básicas que, às vezes, a gente, no dia a dia, não sabe que a população necessita e existe essa carência, que ela é muito grande. A gente vai ter amanhã um mutirão em Nossa Senhora do Socorro, em que a gente vai atender também nessas diversas áreas. A gente teve, na segunda-feira, um treinamento, a doutora Andresa conduziu, um treinamento com servidores, para que a gente possa cada vez mais humanizar o nosso atendimento. Enfim, a Defensoria Pública, para além de celebrar, a Defensoria Pública está trazendo essa série de ações para a sociedade, para nos fortalecer. Então, a gente agradece aqui a doutora Emília Corrêa por ter feito essa solicitação. Eu acho que muito engrandece a Defensoria Pública, a gente se sente muito honrado. Agradecer também ao Elber, que também ajudou, também, junto com a doutora Emília, eles fizeram essa solicitação, e dizer que a gente se sente muito honrado com a presença de todos aqui. A Defensoria Pública, de fato, ela é uma instituição essencial. Existe um estudo, ele foi conduzido pelo IBGE e pelo IPEA. Esse estudo diz o seguinte, que a população sergipana ela é composta por 2.200.000 habitantes, e desses, 80% necessitam do serviço da Defensoria Pública. É um número bastante alto. A gente hoje consegue integrar 9 municípios de Sergipe, dos 75. O defensor-geral, doutor Leó, com apoio da ADEPESE, a gente tem lutado para ampliar esse número de defensores, para ampliar o número de municípios que serão atendidos pela Defensoria. É uma luta nossa. Mas, ainda assim, só atendendo 9 municípios, a gente consegue hoje, por ano, chegar próximo a 100.000 atendimentos. 100.000 atendimentos num estado tão pequeno quanto Sergipe só demonstra a importância que é a Defensoria Pública forte, mais do que enquanto instituição, enquanto uma estratégia de política pública. A gente lançou também, durante essa semana, uma campanha, todo ano, no mês de maio, a gente chama de Maio Verde. É o mês em que a gente lança uma campanha com uma série de ações para educar a população em relação a algum direito. O desse ano se chama Em Defesa Delas, em que a gente está fazendo ações para tanto conscientizar as mulheres sobre como agir em caso de violência doméstica, quanto para fortalecer as políticas públicas direcionadas à proteção da mulher. Então, a gente já fez uma série de ações, temos divulgado os direitos
relacionados a isso. E durante todo o ano é uma campanha que a gente vai empreender. E para que se tenha uma noção sobre o que eu vinha dizendo, de como a Defensoria Pública atua em diversos ramos, durante essa semana eu fui dar uma entrevista à rádio e o radialista começou a chamar as pessoas para tirar dúvidas, para tirar dúvidas sobre os problemas seus do dia a dia. E aí entrou uma senhora e começou a contar a sua história do seguinte: estou precisando de medicamento, aconteceu isso, isso, isso e isso. Eu posso procurar a Defensoria Pública? Pode, Defensoria Pública. Eu tenho um parente que ele foi preso injustamente, ele está lá ainda sem advogado, a gente não pode pagar um advogado, pode procurar a Defensoria Pública? Pode procurar a Defensoria Pública. Entra outra pessoa: eu estou recebendo uma cobrança indevida na minha conta de energia, eu só tenho tais eletrodomésticos e minha conta está vindo 600, 700 reais, não sei mais o que fazer, posso procurar a Defensoria Pública? O que é que eu procuro? Defensoria Pública. Eu tive um problema porque eu comprei um aparelho, ele veio com defeito e não querem trocar. Quem eu procuro? Defensoria Pública. No final das contas, estava aparecendo já aquelas propagandas do posto Ipiranga, porque perguntavam: o que é que eu procuro? Defensoria Pública, Defensoria Pública, Defensoria Pública. Então, assim, a instituição ela consegue abarcar uma série de temas, uma série de ações. A gente tem os núcleos, só para servir de exemplo, a gente tem núcleo do consumidor, núcleo de saúde, núcleo de execução penal, núcleo de primeiro atendimento, que abarca aí direito de família e sucessão, núcleo de mulher, núcleo de bairro, núcleo de flagrantes, núcleo de inquérito administrativo, núcleo de direitos humanos, núcleo de criança e adolescente. Esses são só os núcleos. Fora os núcleos, todos os defensores públicos têm atribuição para atuar nessas matérias e muito mais. Então, a Defensoria Pública realmente é essencial para o sistema de justiça, é essencial para um país democrático e que pretenda reduzir as desigualdades sociais, e que pretenda afirmar o Estado Democrático de Direito, que pretenda afirmar o fortalecimento dos direitos humanos. E a gente agradece muito essa sessão, e o recado que a gente quer passar é que vocês se integrem a nós no fortalecimento dessa instituição, porque não é fortalecer o defensor público, é fortalecer a sociedade, é fortalecer a democracia, é fortalecer o Brasil. Obrigado a todos. Parabéns, doutor Eric, pelo seu trabalho junto à Defensoria Pública. Eu gostaria de convidar também o deputado Geórgio Passos para se assentar aqui à mesa. Por favor, deputado. Em seguida, nós vamos dar continuidade pedindo a cada orador, para que muitos possam falar. Vamos estabelecer um máximo de 10 minutos, acho que é um tempo razoável, para que todos possam também manifestar-se. Eu convido o defensor público, o doutor Lafayette Reis Franco, representando a Defensoria Pública da União, para utilizar a tribuna. Solenidade, a excelentíssima senhora, doutora vereadora Emília Correia, que também é defensora pública, e rendendo homenagens às demais autoridades da mesa e a todos os presentes. Quando eu entrei na Defensoria Pública, eu achava que eu adentrava em uma carreira, em uma profissão. Mas a gente, no dia a dia, se depara com muitas aflições humanas, com muitos problemas. E a gente acaba entendendo que ser defensor público não é simplesmente ter uma profissão ou ter uma atividade. É um modo de vida. Um modo de vida baseado em ajudar as outras pessoas, em tentar solucionar os problemas que chegam à nossa esfera. Então, o dia de hoje tem essa questão de parabenizar não apenas os defensores públicos ou a Defensoria Pública, mas eu diria, sobretudo, a atividade desenvolvida pelo defensor público, que é a atividade de tentar ajudar aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas hipossuficientes. E essa atividade, baseada também no dia de Santo Ivo, que é o dia que dá origem ao dia da Defensoria Pública,
é uma atividade que não está apenas adstrita ao defensor público. É uma atividade também que a gente encontra no legislativo, no executivo. E que atividade é essa? Essa atividade justamente de tentar resgatar a dignidade, de tentar resgatar a esperança daquelas pessoas que têm algum tipo de problema e que vêm nos procurar. Então, agradecendo, né, pela oportunidade de falar aqui hoje e pela importância desse dia, de justamente qualificarmos essa atividade da Defensoria Pública, atividade que se espraia até mesmo da própria Defensoria Pública. Eu agradeço e rendo homenagens aqui a essa Casa Legislativa. Obrigado. Parabéns, doutor Lafayette, também pelo seu trabalho junto à Defensoria da União. E para a utilização da tribuna, eu convido o presidente da OAB, doutor Inácio Kraus. Por favor. Muito bom dia a todos e a todas. Excelentíssima senhora vereadora e defensora pública, Emília Corrêa, na sua pessoa, doutora, eu cumprimento toda a mesa. Quero fazer também um cumprimento especial aqui, uma citação ao nosso presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB, doutor Vitor Barreto. Com muita satisfação que a OAB sempre está presente nessas solenidades, nessas sessões especiais, tanto de comemoração ao Dia do Defensor Público, como o Dia da Advocacia, sempre lembrados pela vereadora e defensora Emília Corrêa e pelo defensor, meu amigo Elber Batalha Filho. E sabendo dessa importância, sempre estamos aqui para felicitar por esse dia que é comemorado no dia 19, o Dia Nacional da Defensoria Pública, por saber a importância dos defensores públicos, não só na assistência daqueles que não têm voz. A importância do defensor público transcende a assistência aos mais necessitados. A Defensoria Pública tem um papel importantíssimo na transformação social, no fortalecimento da democracia e do Estado Democrático de Direito. A Defensoria Pública, em tempos em que as instituições estão recebendo ataques de todos os lados, como também nós da OAB, tem papel importante no fortalecimento da democracia. Por isso, vereadora e defensora Emília, nós da OAB, eu aqui representando a advocacia sergipana, trago os sinceros agradecimentos ao que a Defensoria Pública já fez pela OAB. Temos uma conselheira, uma defensora no nosso conselho, e deixo aqui para todos os defensores e defensoras os sinceros e efusivos parabéns pelo seu dia. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Inácio Kraus, que também tem dirigido a OAB com a decência que a gente sempre espera. Eu quero chamar também a tribuna, para fazer a utilização da tribuna, o defensor público, o vereador, doutor Elber Batalha. Por favor, doutor Elber. O senhor quase não conhece essa tribuna. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a excelentíssima vereadora Emília Corrêa, defensora pública, que nesse ato preside essa sessão, o senador da República, Alessandro Vieira, delegado de polícia e pessoa conhecida e amiga de todos aqui presentes,
O excelentíssimo senhor deputado estadual Jorge Passos, que desempenha um belíssimo trabalho na Assembleia Legislativa, sobretudo em defesa dos servidores públicos e, em especial, aqueles que atuam na área das carreiras jurídicas. O excelentíssimo senhor Inácio Kraus, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, meu querido amigo Inácio Kraus. O senhor defensor público, meu presidente, Eric Victor Dantas de Argolo, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe. O meu querido amigo e irmão, defensor público geral do Estado de Sergipe, doutor José Leó de Carvalho Neto, de quem tenho a honra de ter a amizade desde o ido das primeiras gerações, porque comecei a sequência de amizade pelo vínculo familiar com seu pai, nosso querido José Leó Filho. Senhor Jesus Jairo de Almeida Lacerda, ex-defensor-geral, corregedor da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, e que eu comentava, doutora Andresa, tem um grande desafio substituir Vossa Senhoria e doutora Isabelle. Na competência ele pode até chegar perto, mas na beleza e na elegância ele vai ser uma derrota total. Excelentíssimo senhor defensor público da União, doutor Lafayette Reis, representando a DPU, nossa irmã de atividades, de sofrimento e de vitórias na esfera federal. Pensei muito no que falar hoje, quero cumprimentar também todos que fazem a plateia aqui, na pessoa dos servidores da Defensoria. Vou utilizar aqui a referência de Ana Paula, que creio que dessa geração é a que está há mais tempo na instituição, e homenagear também o senhor Moisés, nosso querido colaborador, e dona Celinha, que é um registro histórico de dedicação à Defensoria Pública, ela é servidora já aposentada, mas que deu um contributo histórico, Kalina também, que fez parte dos quadros da Defensoria, enfim, todos que contribuíram para essa história também na condição de servidores. Quero cumprimentar meu amigo Vitor Barreto, presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB, e peço perdão a todos que, por um acaso, o nome não seja citado, mas não me falta um nome ao coração, apenas a memória aqui e é o tempo para falar. Pensei muito que ia falar hoje, sobretudo, Eric, porque hoje é uma fala que tem uma mescla de afetividade, de reconhecimento e de falar para nós, para os de dentro. E nessa tentativa, acho que, Emília, o mais correto, pensei que para mim, já que muitos vão utilizar a palavra, e talvez com mais propriedade do que eu nesse momento, terão acesso a dados, a números, a atividades que a Defensoria hoje desempenha, acho que é importante falar do nosso dia a dia, da nossa história. Estamos hoje comemorando mais um aniversário da nossa instituição. Instituição que eu tive a felicidade de ingressar no dia 28 de maio de 2007. Na época, foram meus colegas de posse, a querida Ritmai, que ainda está conosco, e alguns outros que migraram para outras carreiras com o decorrer do tempo. E lembro-me do que eu disse naquela oportunidade. Hoje eu me tornei o que eu sempre quis ser. E essa referência não era um artifício de retórica, era essencialmente o que eu sentia naquele dia. Porque a caminhada perto da Defensoria Pública não começou comigo. Começou do acompanhamento de meu pai, um dos precursores dessa instituição, e aí eu quero fazer uma referência a todos aqueles que foram os precursores dessa instituição, quando nem sequer a Defensoria Pública era o DAGE, Departamento de Assessoria Jurídica, vinculado à Secretaria de Justiça, não era, Edgar? Era um setor onde se separavam alguns advogados, na grande maioria, naquela época, senador Alessandro, cargos comissionados, e que tinham uma mescla de uma função de atender os mais favorecidos, mas de uma maneira muito embrionária, de uma maneira muito tímida ainda, mas, com certeza, com a mesma disposição de sempre. E figuras como Raimundo Almeida, alguns que já se aposentaram, como Padilha, como meu pai, e tantos outros, doutora Diva Costa, e tantos outros, participaram desse primeiro momento. No segundo momento, essa instituição foi se estabelecendo, ainda sem as prerrogativas, sem o status constitucional que tem hoje, mas se consubstanciando com uma outra geração, já formada enquanto instituição, já nos idos, creio eu, do início da década de 80, meados da década de 80, com algumas leis que foram aprovadas, e uma nova geração
de defensores públicos participaram dessa caminhada. Aí, depois, vieram muitas lutas, mas muitas vitórias que fizeram parte desse reconhecimento. Eu faço uma experiência de vida, colega Vinícius, de sempre quando alguém faz aniversário, e tem gente que diz assim, eu não gosto de comemorar aniversário, Inácio. Eu disse, é de suma importância você comemorar aniversário, mesmo que naquela oportunidade você não esteja como você queria que estivesse. Mas é necessário que você reconheça os passos da caminhada para que você valorize o ponto onde você chegou. Uma vez eu estava fazendo uma reforma numa minha casa, e como toda reforma eu já estava por aqui de problema. É vazamento, alocação de imóvel embutido que não dá certo. E a arquiteta fez uma experiência muito interessante. Ela guardou as fotos de como era no início e me mostrou, olha a diferença. Você já caminhou tanto. Essa experiência simples deve ser vista por nós como um momento de reconhecer aonde nós chegamos. Lembrarmos das lutas ainda que embrionárias, desenvolvidas na época da associação presidida por Edgar, onde nós não tínhamos dinheiro nem para um carro de som, fazíamos vaquinha, utilizamos no Bugio, a escola do Bugio, para fazer manifestação, à época, contra o segundo governo João Alves, que não reconhecia nossas prerrogativas. Depois, lutas outras vieram, e quero destacar uma luta especial, a luta da associação e a luta de qual participei ferrenhamente, que foi a luta em 2009 da nossa lei nacional tramitando no Congresso, que foi uma experiência fantástica, onde temos figuras que têm que ser reconhecidas nesse processo. Figuras como André Castro e, salvo engano, Mariana Lobo, do Ceará, são figuras que devem ficar marcadas na história da Defensoria Pública de maneira indelével, pela contribuição que tiveram para o momento que a Defensoria Pública vive. Emília disse uma coisa interessante ontem na Câmara. A autoria dos projetos passam, mas os projetos ficam. É necessário que façamos esse tipo de reconhecimento em momentos como esse. Momentos difíceis, onde nós víamos uma articulação nacional de defensores públicos de todo o país, discutindo a questão, marcamos a votação para um dia, a toda a regimentação de defensores. Eu tinha sido escolhido pela associação como articulador nacional por conta da relatoria que caiu para o então senador Valadares, do nosso projeto, pela proximidade e relacionamento que tinha com ele, e vi o ex-senador Demóstenes Torres, senador Alessandro, de tão conhecida figura que se tornou depois, tirar nosso projeto de pauta no último minuto, a pedido do ministro Gilmar Mendes, porque não queriam dar poder à Defensoria Pública, a pedido das hostes do Ministério Público Federal, à época, da Procuradoria-Geral da República, e numa manobra vergonhosa que me fez pensar, como existe isso ainda? Ele disse ao senador Valadares que queria votar. Na hora que o senador Valadares, vamos tomar café da manhã, que ele me confirmou que vai haver votação. Quando nós voltamos, ele tinha protocolado um pedido de audiência pública para tirar o projeto de pauta, inverteu a pauta e voltou o requerimento. E o constrangimento que foi sairmos de táxi daquela sessão, para irmos, eu e André Castro, nos encontrar com colegas que estavam num restaurante, e André praticamente desabou a chorar no carro. Que vergonha eu vou passar agora. Eu disse, amigo, olha, quem é líder não tem direito de chorar, não. Levanta a cabeça e vamos para frente. Momentos como esse têm que ser lembrados. Não porque foi Elber participou, porque André participou, porque Mariana participou, porque o senador Valadares foi decisivo nesse processo de construção, mas que são momentos que muita gente sofreu. Independentemente de disputas internas políticas, lembro até de forma curiosa, de forma risonha, que Carmen perdeu a mala na viagem. Ela levou tanto vestido para escolher no dia da votação, que perdeu a mala e não teve vestido para ir para a votação. São sofrimentos históricos que a gente passa. É necessário registrar, mesmo naqueles debates que nós temos de vez em quando, a Defensoria deve continuar membro dos quadros da OAB ou não, mas é necessário registrar a importância que a OAB teve naquele momento histórico. O gesto feito pelo então presidente eu estou tão emocionado que eu esqueci o nome do presidente. César Brito, que estava no exterior, e o qual eu liguei para ele e disse, César, está uma confusão, Demóstenes quer derrubar nosso projeto, e não tem o que fazer. E César Brito, naquela oportunidade, disse, Elber, o que é que você quer que eu faça? Eu estou no exterior. Eu disse, eu preciso, no mínimo, de uma carta para que seja apresentada à comissão, dizendo que a OAB está do nosso lado,
que a chance de perder isso é muito grande. E ele disse, redija a carta que eu assino. Gestos como esse não podem ser esquecidos por defensoria nenhuma do Brasil. Podemos ter discussões acadêmicas, institucionais, mas o reconhecimento dessa postura da OAB é de suma importância, porque se chegamos até aqui, foi por conta dessa participação também. E várias outras conquistas, nós choramos juntos perdas de colegas, nós falamos e gritamos junto pela voz de Cida, quando Cida, na época, junto ao governador Marcelo Deda, que nos quebrou uma promessa, no primeiro momento ela disse, você não me representa. E depois, reconhecemos o valor que ele teve, quando na sanção da nossa lei, Emília entregou a sua faixa de defensora pública do Tribunal do Júri em reconhecimento pelo que ele fez posteriormente. É uma história de luta e de muito sofrimento. Temos que olhar para trás para dar valor hoje, porque, às vezes, é muito bom dizer que somos uma instituição consolidada, de que somos uma carreira que cresceu, mas temos que dar reconhecimento às pessoas que tiveram. Qual é o sofrimento de sacrifício de vida dessa nova geração que esteve à frente da Defensoria Geral do Estado? De Jesus Jairos, de Leó, do antecessor, meu querido ex-professor Raimundo Veiga, que dedicam vida, sacrifício, pessoal e toda a equipe que hoje faz parte, os ex-corregedores, os subdefensores, para que essa instituição tenha crescido. E tenho que fazer também um reconhecimento. Nesse processo, no final da sanção da nossa lei, independentemente aqui de discussão ideológica política, o ex-presidente Lula foi decisivo, porque participei da reunião com Tasso Genro e com Rogério Favretto. O destino coloca essas coisas, senador Alessandro. Rogério Favretto, que hoje é juiz do TRF, que deu aquela equivocada decisão para soltar o presidente Lula do ponto de vista jurídico, mas foi decisivo naquele momento, quando ele disse, Gilmar Mendes quer derrubar o projeto de vocês. E o presidente Lula encampou o projeto a pedido de Tasso Genro, e o projeto só passou por cima de pau e pedra, porque isso foi feito. Digo isso independentemente de discussão política desse momento que o Brasil tem. Reconhecimentos têm que ser feitos. A pessoa, já concluo, Emília, pelo tempo, instituições, mas eu peço a deferência e a desculpas a todos, porque acho que esse era o momento da gente lembrar dessas pessoas. Lembrar de pessoas que fizeram tanto sacrifício para que nós chegássemos até aqui. Para concluir, eu vi e li uma frase muito simbólica e que eu pensava que poderia vir de muita gente, mas nunca faria essa ligação. Uma frase do Celso Antônio Bandeira de Melo, publicada em um congresso que ele discursou, onde ele disse, qual a profissão que o senhor acha mais digna? Ele disse, não há nada mais nobre do que ser defensor público. Se os bons tempos da minha vida de outrora voltassem, eu não teria dúvida de escolher a defensoria pública como a minha profissão. Acho que é com essas palavras que a gente tem que encerrar isso aqui e dizer a todos vocês uma coisa. O preço da democracia e da nossa conquista é a eterna vigilância das nossas conquistas. Não pensem que o que conquistamos não pode ser desfeitos. Não pensamos que a Constituição está lá e que a Defensoria foi erigida a um patamar de um altar intocável e que nada será feito. Por isso, senador Alessandro, precisamos de parlamentares como Vossa Excelência na defesa da Defensoria, não com caráter institucional interno, mas da compreensão do significado do que a Defensoria representa para os mais pobres, para os mais necessitados, que ainda são a maioria do nosso povo. Que bom que esses do passado, como Mário Quintana dizia, eles passarão, nós passarinho, e estamos nós passarinho aqui hoje para comemorar esse dia. E, por fim, como dia de luta, como dizem tem um brocardo, um verbo indígena que é muito interessante, do qual eu gosto muito, que os índios dizem que as vitórias e as derrotas somente a Deus pertencem. Aos humanos aqui na Terra, basta a cada dia comemorar a luta. Então, hoje comemoremos, hoje, amanhã, domingo e todos os dias, a luta da Defensoria Pública do Brasil, que nada mais é que a luta dos mais necessitados. Obrigado e parabéns a todos nós. Muito obrigada, vereador Elber. Parabéns também pelo seu trabalho junto à Defensoria e junto também
à Câmara Municipal. Quero registrar a presença da jornalista Kátia Santana, ela que aqui representa o Grupo de Mulheres do Brasil em Sergipe. Muito obrigada pela presença. Eu chamo para a utilização da tribuna o deputado Geórgio Passos. Por favor, Geórgio. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria aqui de saudar todos que fazem parte da mesa, em nome da vereadora Emília Correia, preside essa sessão, também da sua autoria propositura, que presta essa homenagem no dia de hoje a todos os defensores públicos e a todas as defensoras públicas. Também aqui já aproveito para saudá-los. Vou abrir mão de nominar mais uma vez as pessoas que estão na mesa, até para ser breve, respeitar também o tempo, e deixar aqui também a minha mensagem. Afinal de contas, próximo dia 19 de maio, a Defensoria, mais uma vez, comemora uma data importante, Dia Nacional do Defensor Público, uma categoria que tem uma importância muito grande para a sociedade brasileira. E aqui, ouvindo os relatos do vereador Elber, defensor público também, de como essa história foi construída, demonstra também a responsabilidade de quem está hoje exercendo esse cargo tem de manter essa missão. O defensor Leó, que está à frente da Defensoria, sabe dos desafios, principalmente diante das restrições orçamentárias em que o nosso país vive, mas, mesmo assim, a Defensoria Pública mantém a qualidade do seu serviço. Afinal de contas, pelo artigo 134 da Constituição Federal, a missão de vocês é defender os mais necessitados, aquelas pessoas que não podem ter acesso a um advogado, mas que tem na figura do defensor a pessoa que vai estar ali, numa audiência, em um processo extrajudicial, fazendo essa defesa imprescindível para a maioria dos brasileiros. Estava conversando ali com o doutor Jesus, e ele me contando, com entusiasmo, como vem andando, por exemplo, o núcleo de saúde e quantas vezes tivemos lá na Assembleia Legislativa palavras dos defensores que trabalham nessa área, querendo instituir algo inovador, que era a Câmara ali, uma espécie de Câmara de Conciliação na área de saúde, para que defensores, município de Aracaju, Estado de Sergipe, tivesse uma forma de resolver o problema antes de judicializar. E hoje a gente já vê que isso é uma realidade, fruto da determinação, fruto de um sonho de vocês que se transformaram em uma realidade, trazendo, inclusive, economia para os entes públicos. E pouca gente sabe desse serviço que é ali prestado. Por outro lado, a gente ainda fica um pouco triste quando ouvimos aqui que apenas, senador Alessandro, 9 municípios contam com o defensor público na sua sede de comarca. Lá em Ribeirópolis é um desses municípios que nós não temos ainda um defensor público e sabemos de como isso atrapalha a vida do cidadão. Esperamos que aí a emenda constitucional 80, que foi aprovada em 2014, que já se passaram 4 anos, e aí ali tinha um prazo determinado de 8 anos, para que pelo menos os defensores públicos tivessem, na grande maioria dos municípios, nas sedes de comarca, para defender o povo. Então, não é apenas um dia, eu acho, de comemoração, mas um dia de comemoração e um dia de reflexão que nós fazemos aqui nessa manhã. Esperamos que a Defensoria cresça a cada dia mais, que esteja sempre ao lado do povo, e naqueles momentos emblemáticos. E aí a gente sempre se recorda também naquelas ações de despejo, que muitas das vezes, em um cumprimento de uma decisão judicial, quem está ali na linha de frente, junto daquelas pessoas que mais precisam, tentando uma conciliação, tentando um diálogo, é um defensor público. Quantas vezes a gente já viu isso na imprensa sergipana, o defensor público ali evitando que uma ação, seja tomada com mais energia e que com o diálogo é possível cumprir
uma ordem judicial, mas também manter o direito daquelas pessoas. Afinal de contas, vocês lutam também pela promoção dos direitos humanos. Então, fico muito feliz de estar aqui nessa manhã, participando, vindo ouvir também um pouco mais da experiência de vocês e dizerem que podem sempre contar também conosco na Assembleia Legislativa, parabenizando mais uma vez a todos os defensores e defensoras públicas aqui do Estado de Sergipe. Esperamos também que, em breve, essas cidades que ainda não têm defensor público possa ter, que o governo, e aí, junto com a Defensoria, encontre-se o meio possível de abrir mais vagas, né? E aí, lógico, temos os defensores dativos que têm, senhor presidente da OAB, feito também um trabalho, mas que a gente entende que, na mão do defensor, até para a questão processual, não menosprezando o trabalho do advogado, a gente sabe que é mais importante. Afinal, o defensor tem condição de acompanhar o processo do início ao fim e, muitas das vezes, o advogado está ali no fórum e o juiz chama, vamos fazer uma audiência, pega ali, muitas das vezes, né, sem o devido preparo. Esperamos que concursos públicos venham, que vocês realmente possam avançar e que o povo de Sergipe possa contar, como sempre contaram, com os defensores públicos. Meus parabéns a todos. Muito obrigada, deputado Geórgio Passos. Quero também registrar a presença do defensor público, doutor Almo Batalha, secretário-geral da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. Seja muito bem-vindo. Parabéns também pelo seu dia. Eu convido para subir à tribuna agora o senador Alessandro Vieira. Com muita honra, senador. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da minha amiga querida Emília, todos os presentes. Não sou muito de formalidades no discurso. Não poderia deixar de participar. Peço desculpas pelo atraso, são muitos compromissos, mas era muito relevante estar aqui, pela homenagem aos colegas, aos amigos da Defensoria e pela homenagem à importância da instituição Defensoria Pública. Elber foi muito feliz em ressaltar a relevância, e eu já faria isso, do senador Valadares, na defesa da instituição Defensoria Pública, e também do senador Elber, que, na passagem que teve, deixou uma boa imagem, uma boa lembrança naquela casa. A construção da instituição Estado brasileiro passa por isso, por você organizar, sedimentar, fortalecer instituições importantes. A Defensoria, uma delas, agora, recentemente, recebendo, já nessa legislatura, a atribuição da ação civil pública na pessoa do Defensor-Geral da União. Esses avanços são importantes. Mais importante ainda é de fazer com que o cidadão brasileiro compreenda que somos servidores públicos, servimos à sociedade, não ao governante de plantão, à sociedade. E, por conta disso, merecemos, sim, uma valorização, um tratamento e um cuidado especial, porque é o trabalho do defensor, lá na ponta, que vai garantir que o direito seja devidamente aplicado. Qualquer inovação que a gente possa aplicar ao processo penal, ao direito, passa pelo fortalecimento da Defensoria. Eu tive a oportunidade de já falar isso diretamente ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e qualquer pacote que ele faça, que não cuide, dentre outros pontos, da Defensoria, é um pacote incompleto. Não se faz justiça sem o defensor. Justiça verdadeira, que é aquela que nós todos devemos buscar. Então, esse trabalho, essa correção no exercício do mandato como senador será feito. É importante lembrar também, aí buscando da fala do meu amigo Elber, e apesar disso tudo, Elber, o Gilmar continua lá. Ele não mudou. Mas o Brasil vem mudando. O Brasil vem mudando fortemente pelo fortalecimento das instituições, pela valorização de determinadas carreiras e pelo grau de consciência que o cidadão brasileiro vem alcançando. A gente está muito longe ainda de uma sociedade democrática madura. Isso não nasce da noite para o dia, mas é uma construção paulatina, onde você vai cada vez mais sedimentando, no seio da sociedade brasileira, a indignação com aquilo que é injusto e o potencial que você tem de interferir, muitas vezes através do trabalho do defensor público, para garantir que se cumpra a lei, se cumpra a justiça para todos, não justiça seletiva, não justiça individualizada, justiça para todos. Nesse sentido, você não pode cair, eu aproveito esse espaço, na armadilha fácil de justificar com a crise a desatenção para determinadas instituições e carreiras. A crise está aí, nós vivemos uma crise econômica no Brasil severa, fruto de anos de incompetência e de roubalheira, no Estado, no município e na União. Isso é notório,
Não há por que ninguém se sentir ofendido ou melindrado. São fatos provados. Mas isso não justifica você permanecer no erro. Isso não justifica você permanecer sem valorizar determinadas carreiras. Você não pode permanecer em Sergipe, fugindo da defensoria, com menos policiais militares hoje do que você tinha há 30 anos atrás. Você não pode permanecer em Sergipe sem ter defensor em cada comarca, sem ter delegado em cada comarca, sem ter juízes, promotores, servidores, serventuários, sem atender o cidadão naquilo que é essencial. A crise não é a justificativa para isso. A justificativa para isso é incompetência, é falta de prioridade. E você corrige isso no voto e na cobrança. Aí você pode imaginar, e você tem sempre aquela resposta pronta dos grupos de WhatsApp. E aí, abrindo um parênteses, a gente tem que fugir da bolha do grupo do WhatsApp. Essa bolha emburrece as pessoas. Você só ouve e só reproduz aquilo que lhe agrada. E você perde a capacidade do diálogo e do debate, que é essencial para construir qualquer coisa que seja importante na vida pessoal, profissional e ainda mais política. Tem que fugir da bolha. Na bolha vem a resposta imediata. E você vai fazer o quê? Tem solução mágica? É tirar dinheiro de onde? Você tem que priorizar aquilo que é importante. Você tem que entender o que é importante para a prestação de serviço para o cidadão. O cidadão brasileiro precisa de segurança, precisa de saúde, precisa de emprego e precisa de justiça. É o essencial. O cidadão sergipano brasileiro não precisa de propaganda paga. O cidadão sergipano brasileiro não precisa de carro oficial. Ele não precisa de privilégio. Ele não precisa de vantagens, de desvios, de uma série de cargos comissionados que se perdem pelo mundo. E que eu posso, numa matemática muito simples, trocar a cada 3 CCs, a gente habilita um defensor. A cada CC, um policial militar. E a diferença que isso tem para a sociedade é muito grande. Então, existe espaço para fazer as coisas, mas depende da mobilização de cada um e depende dessa evolução, da educação da sociedade. E nesse processo de educação, o defensor público tem um papel-chave. Na hora que ele iguala na mesa da justiça as forças, e isso acontece na presença do defensor, naquela tripartição que o pessoal do direito bem sabe, juiz, acusação, defesa. Na hora em que você nivela a garantia da defesa, seja pelo advogado constituído individualmente, e a OAB de Sergipe tem um trabalho histórico consolidado, a advocacia de Sergipe, nacionalmente, é bem reconhecida pela qualidade, seja na aprovação, na difícil prova da OAB, seja na aprovação e no desempenho nos tribunais superiores. A advocacia sergipana é boa, e a Defensoria Sergipana também é altamente qualificada. A gente não tem nenhum temor de fazer o encaminhamento do cidadão para a Defensoria, porque sabe que ele vai ser bem atendido e com qualidade. Quando você iguala, você consegue ter uma justiça melhor para todos, que é um objetivo de todos. Então, parabenizo a instituição, parabenizo os integrantes da carreira e me somo à cobrança que tem que ser eterna, tem que ser permanente por mais condições. Mais condições para um melhor trabalho, uma melhor sociedade. É um desejo de nós todos. Então, parabéns e um bom dia. Muito obrigada, senador Alessandro Vieira, pela presença. Isso realmente faz uma diferença ter o Parlamento Federal aqui, representado por Vossa Excelência, que tem feito um excelente trabalho no Brasil, em Sergipe. Eu convido o vereador Elber a assumir a presidência para que eu possa utilizar a tribuna. Com a palavra, a vereadora Emília Corrêa, autora do requerimento da sessão especial, para fazer sua saudação aos defensores públicos. Muito obrigada, senhor vereador presidente, vereador Elber. Cumprimento o senador da República já mencionado, o deputado Geórgio Passos, presidente da OAB, Inácio Kraus, o presidente da ADPESE, doutor Eric Vitor, excelentíssimo também senhor defensor público-geral, doutor José Leó, o doutor Jesus Jário, corregedor, e o doutor Lafayette, defensor público aqui da União, representando, e a gente agradece muito. Senhores, senhoras, colegas, veja, falar da Defensoria Pública, para mim, não tem como não emocionar, não tem como, é a minha história. São 31 anos na Defensoria Pública, doutor Alma ali, nós estamos assim, quase indo embora. Mas o amor é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que, às vezes, é uma identificação tão grande, senador Alessandro, que eu acho... E é assim, doutora Ana Rita, se alguém... Meu nome é Emília, o meu nome é Emília, mas se eu for passando na rua e alguém falar Defensoria Pública de alguma coisa, Defensoria Pública, eu olho, é como se fosse o meu nome. É exatamente assim.
Se eu passar por ali e alguém falar a palavra defensoria, eu olho. É como se estivessem me chamando. É uma questão de alma, de vocação. Essa é a minha vida. Então, não tem como não ser assim. Não tem como, já foi construído, selado, consagrado. Eu sou do tempo de Dr. Almo, eu fui defensora pública na cidade de Ribeirópolis, deputado. Na cidade de Ribeirópolis. Apesar de muito mais jovem que ele. Sim, claro, é lógico. Isso é um detalhe, doutor Elber. Eu fui defensora pública em Ribeirópolis, em Lagarto, em Nossa Senhora do Socorro, em Aracaju. Fiz júris por várias cidades de Sergipe, eu, juntamente com o doutor Almo, exatamente pela necessidade da defensoria pública. Não tinha defensor e o defensor geral fazia portaria e nós íamos para o interior fazer júri para atender a necessidade daquele povo que precisava ser defendido. Essa é a história. Eu cheguei na defensoria, a gente lutou ali do DAGE. Eu fui estagiária da defensoria. Meus filhos foram gerados e nascidos dentro da defensoria e hoje meu filho tem a idade da defensoria, 31 anos. 31 anos. Então, essa é uma história muito forte e participamos da luta para que os concursos, para que o primeiro concurso acontecesse. Se aqueles defensores não estivessem ali, doutor Almo, talvez tivesse demorado muito mais, porque a Constituição é de 88 e o primeiro concurso, me corrija, foi em 2000 ou 2003? 2001, que foi o concurso de doutor Edgar. Se a gente não tivesse pegado pesado, o concurso não teria acontecido e a Defensoria Pública podia ter demorado muito mais a acontecer. E aí ela aconteceu. Tá? Então, essa é a história de luta, como foi dito aqui pelo vereador e defensor público, doutor Elber. É uma história de luta de verdade e que não continua. Não é isso, doutor Almo? Caminhamos juntos, defendemos juntos, abraçamos juntos. Me lembro quando o doutor Edgar era presidente da Associação dos Defensores, doutor Eric. Nós não tínhamos estrutura nenhuma, nós subíamos nos ônibus como defensores públicos para falar com aquele que estava dentro do ônibus o que era defensoria pública. Eu chego e fico arrepiada, porque a gente ninguém entendia, podia pensar que era político, né? E aí a gente podia apanhar. Mas, enfim, éramos e somos defensores públicos. Essa é uma história grandiosa, construída em Sergipe, e que ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar. Eu tinha a impressão, quando a gente estava nessa luta, doutor Almo, que quando eu via notícias ainda no Jornal Nacional sobre Ministério Público, Judiciário, nada saía sobre defensoria. Nada. Nada. Aí eu olhava, doutor Vinícius, eu olhava e dizia bem assim, um dia, a gente vai estar assistindo o Jornal Nacional e vai ver uma defensora pública do Rio de Janeiro se manifestando, de São Paulo, de Sergipe, de qualquer lugar. E hoje a gente está vendo. Eu pensei até que eu ia estar bem velhinha. Eu pensei, ainda não. Eu estou vendo agora já. Graças a Deus. A Defensoria Pública tem se expandido, mas a luta continua. E aqui está representado nessa mesa o Parlamento do Brasil, na pessoa de doutor Alessandro, na pessoa de Geórgio Passos, Parlamento Federal, Parlamento Estadual, Parlamento Municipal, representado aqui pelo Elber e pela Emília. Que coisa boa, uma mesa como essa. Porque o Parlamento, certamente, é o caminho para as coisas também se resolverem nesse país. Dependemos muito de vossas excelências, dependemos muito do comprometimento de vossas excelências. E essa história nós vamos carregar sempre, né? E lembro-me que, muitas vezes, nem olhavam para nós direito, porque achávamos que nós não sabíamos nada, eram nomeados para preencher, e a gente mostrou o contrário. Fizemos o caminho, cumprimos o nosso dever. Daqui a pouco a gente está saindo, né, doutor Almo? Mas está chegando gente nova e concursos virão. E vai acontecer muito mais, né? Quero agradecer, primeiro, a Deus por ter me concedido essa alma de defensora pública. Eu fiz a opção, me ofereceram coisas maravilhosas para assumir muito mais, renda muito mais agradável e estabilizada. E eu disse, eu quero ser defensora pública. Você vai pagar para trabalhar? Eu vou pagar para trabalhar. Porque a gente ganhava um pouquinho mais que um salário. Lembra disso, doutor?
um pouquinho mais que um salário. E eu fazia com muito prazer. Essa é a grande diferença, que os defensores públicos estejam caminhando esse caminho cada vez mais, crescendo, assegurando o direito de todos. Porque, se nós existimos, é porque o menos favorecido existe. Senão, nenhuma instituição tinha sentido de ser. É essa a nossa fala. Grata a Deus, grata aos guerreiros defensores, grata à história da defensoria do começo do começo. Todas as fases foram importantes. Todos eles foram importantes. Muitos não estão mais. Muitos não estão assistindo o que a gente está assistindo. Mas nós estamos assistindo. Que seja sempre assim. Que Deus nos abençoe. Parabéns, doutor Leó. Parabéns à equipe atual. Parabéns à história, aos defensores de antes. Eu aqui homenageio ao doutor Almo por conta foi lá de trás que nós enfrentamos tantas coisas. Parabéns, parabéns. E que sigamos em frente com a Defensoria Pública do Estado de Sergipe e do Brasil. Muito obrigada. Devolvo a presidência dos trabalhos à vereadora Emília Corrêa. Muito obrigada, vereador Elber. Eu agora passo a palavra e a utilização da tribuna para o defensor público geral, doutor Leó Neto. Bom dia a todos. Muita satisfação que a Defensoria Pública está aqui hoje, ser homenageada. Quero agradecer aqui na mesa, primeiramente, a doutora Emília Corrêa, pela propositura, a lembrança. A doutora Emília Corrêa não fez isso, não está suspeita, porque é defensora, mas fez isso sabendo da importância da instituição, pessoa que vem sempre lutando pela Defensoria Pública, assim como o doutor Elber, que eu já saúdo aqui, como secretariando esses trabalhos, que são duas pessoas, dois colegas, dois amigos, dois vereadores que lutam pelo povo, tanto no âmbito jurídico, como aqui também no âmbito político. Quero cumprimentar também na mesa o presidente da associação, doutor Érico Argolo, pessoa vocacionada, colega que já vem no sangue o interesse de mover todos esses movimentos populares e tem sempre contribuído, nunca deixou de contribuir com a Defensoria Pública. Temos aqui o nosso presidente, Inácio Kraus, pessoa de suma importância para o sistema democrático, e não posso deixar de citar nunca aqui esse senador da República que, apesar de ter várias tarefas, vários afazeres, veio aqui hoje, aqui em Sergipe, na terra que deu talvez a maior votação da história para esse senador, extremamente respeitado, que é o nosso Alessandro, que eu digo que senador, assim como a Defensoria Pública tem essa autonomia, entendo que os delegados devem ter também essa autonomia. Muito obrigado pela sua presença, o senhor nos representa efetivamente, e não é demagogia, que eu sei que é uma coisa que o senhor não gosta de demagogia, assim como eu também não gosto. Quero cumprimentar também aqui nosso deputado, grande deputado que sempre contribui pela Defensoria Pública, nos aconselhando, nos ajudando, sempre que a gente vai lá, o deputado Geórgio. Geórgio, meu abraço, sempre a gente às vezes conversa pelo Zap, das orientações, muito obrigado por tudo que tem feito pela Defensoria, sabemos do seu trabalho também aqui, todos os defensores reconhecem. Não posso deixar de cumprimentar também o nosso defensor público da União, que está aqui representando, doutor Lafayette Reis, obrigado pela sua presença, e meu amigo querido, corregedor, Jesus Jairo. Me dirijo aqui a todos vocês aqui presentes, cumprimentando aos defensores públicos que estão aqui, doutor Almo Batalha, muito obrigado pela presença, o ex-presidente da associação, que muito contribuiu e contribui sempre que a gente precisa, conversa com ele, doutor Edgar, o nosso assessor jurídico ali, doutor Rodrigo Cavalcante, a nossa defensora pública que está dando um show lá em Simão Dias, está ali de amarelo, a nossa querida Carla Carolina, o vice, nosso subdefensor público,
geral, doutor Vinícius, que me ajuda demais lá, o braço direito, e não posso deixar de falar do braço direito, que sempre, por trás de bom trabalho, sempre tem pessoas como o doutor Andresa, que está ali, nossa subcorregedora. Cumprimento a todos aqui, a doutor Vitor Barreto, que está aqui presente, doutora Cátia Santana, muito obrigado pela presença, doutor Roberto Fraga, a Melissa, a Ana Rita, a Silvia Helena. Não posso deixar de cumprimentar todos aqui, senhores, aos servidores como Neide, Ana Paula, que sempre nos ajuda, Raimundo, a imprensa, estou vendo ali o nosso amigo, a vocês da imprensa, muito importante estar aqui para divulgar o serviço e estar de olho em tudo que está acontecendo. Esses são os cumprimentos iniciais. Cumprimento também a Débora, nossa assessoria das CON, que contribui bastante, está aqui presente. Bom, meus amigos, estamos aqui em festividade, né, a Semana do Defensor Público. Eu digo mais que não deve se falar Semana do Defensor Público. Temos que pensar que, como o senador disse, institucionalmente, né, aqui é a Semana da Defensoria Pública. Essa instituição que passou por toda essa história, que já foi falada aqui, e hoje é uma instituição forte, muito forte, uma instituição grande, uma instituição que tem movimentado massas populares, é uma instituição independente, autônoma, dada pelo Constituinte. E, então, essa autonomia não foi dada à toa. O objetivo dessa autonomia dada para nossa Defensoria Pública foi justamente para agir livremente, fora dos influxos, seja político, seja... Nós estamos aqui exatamente nunca para defender ou um governo A ou um governo B, estamos para defender, promover os interesses do povo. Tanto é que a nossa instituição foi reconhecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, veja, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, não foi nenhuma pesquisa feita por nós, como uma instituição de maior credibilidade. Foi feita essa pesquisa no Brasil inteiro e conhece muito bem a Defensoria e foi considerada como uma credibilidade. Credibilidade essa que vem aumentando a responsabilidade. Veja que responsabilidade. Um defensor público hoje, com apenas uma ação, a chamada ação civil pública, pode beneficiar dezenas, centenas, milhares de pessoas. Uma necessidade que tenha, a gente pode fazer isso. Beneficiar milhares de pessoas com apenas uma ação. E já fizemos isso diversas vezes. E, meus amigos, essas festividades aqui da Defensoria Pública é muito simbólica, é importante. E o senador disse bem, nós somos servidores, nunca esquecer disso. Olhe, bota o pezinho no chão e somos servidores. Estamos aqui, nosso maior propósito é servir a população. E pensando nisso, em servir a população, doutora Isabelle e doutora Andresa, já segunda-feira, já começou fazendo o seguinte, pegou todos os servidores da Defensoria, uma equipe multidisciplinar e prepararam. Vamos melhorar ainda mais nosso atendimento? Vamos. O que é que elas fizeram? Deram um curso de aperfeiçoamento para começar a atender a população. E isso foi efetivo já. Terça-feira já começamos a fazer esses atendimentos. Pegamos aqui o nosso presidente da associação em parceria e fomos atender a população. Nesses atendimentos, a gente foi lá, levamos os serviços da Defensoria Pública, porque esse serviço a gente faz todo dia. Mas a gente foi levar até a comunidade e a gente vai naquelas comunidades mais carentes, porque tem que sair do gabinete. Tem que sair do gabinete, tem que ir direcionado ao povo, tem que estar com o povo. E fomos até essas comunidades e lá prestamos esses serviços que a Defensoria faz de orientação jurídica, peticionamentos. Tivemos alguns exames que foram feitos lá, exames de sífilis, exame de sangue, para verificar a questão de pressão também. E a ANADEP, junto com a DIPESE, que aqui está presente, fez uma campanha contra o feminicídio, em defesa da mulher, de maneira bem feita. Isso inclusive saiu em rede nacional. Isso aí foi feito na terça-feira. Quando chegou na quarta-feira, olha o show. Doutora Isabelle pegou e chamou a comunidade. Venham conhecer, venham aqui para a Defensoria. Atendemos ali só numa manhã, em torno de 300 e poucas pessoas, e lá foi o direito de famílias. Lá a gente deu orientação jurídica, fizemos o peticionamento na hora. Qual é o seu problema? É isso aqui? Vamos resolver. Fizemos, inclusive, também diversas conciliações imediatas. Ali, resolveu o problema,
fizemos exames ali pagos pelos cofres públicos, do orçamento da Defensoria Pública, de exames de DNA, e ali mesmo já se sabe quem é o pai. É você? Pronto. Você é o pai. Vamos aqui fazer já investigar, já vamos pegar agora e fazer os consectários disso. Vamos pegar aqui e fazer o registro de nascimento, cuidar dos alimentos dessa pessoa, uma agilidade extraordinária, que se fosse judicializar, demoraria bastante tempo. Assim como a gente tem atuado na área da saúde, que a gente está evitando agora a judicialização, e pasmem, senador, estamos economizando na área da saúde, evitando judicialização, em torno de 12 milhões ao ano, talvez mais. Agora já está chegando a 15 milhões. E vamos ter a oportunidade de levar, gostaríamos de, inclusive, pedir a possibilidade de um dia levar isso ao seu gabinete, para mostrar como isso está sendo feito, pedir sua opinião, o que é que pode aprimorar. E agora, vejam que negócio interessante. Agora, este é interessante. Dr. Sérgio Barreto é um defensor público. Eu vou dizer, este é vocacionado, além dos outros, mas esse é muito vocacionado, porque a gente atende a pobreza, né? Nós temos aqui aquele cidadão. Doutor Sérgio, ele vai atender, não é mais aquele cidadão, é aquele que já saiu da linha da pobreza e foi para a miserabilidade. São aqueles vulneráveis em situação de rua. Como assim? A Defensoria Pública, junto com o Centro Pop, recebeu essas pessoas em situação vulnerável de rua, deu orientação, fez os encaminhamentos necessários, mas não é só isso, não. Quando foi 11 horas da noite, doutor Sérgio estava pela rua, procurando esses moradores de rua, debaixo da marquise ali do Banese, dos viadutos, juntamente com o apoio também de algumas entidades da prefeitura. Qual é o seu problema? O que é que a gente pode fazer? Muitos deles até saem correndo quando chega. Então, a gente não pode ir de terno, né? Com essa farda que a gente tem, bem à vontade, conversou com eles, e tira essas pessoas que estão ali numa situação de coisificação e transforma numa personalidade jurídica. Isso é muito importante. Dá um pouco, porque essas pessoas passam pela gente como pessoas invisíveis. E a Defensoria Pública consegue enxergar isso. Por isso, a importância da Defensoria Pública, por isso, a importância de estar um deputado, uma vereadora, um senador aqui e ouvir palavras como essa. Eu quero que esteja no pacote, senhor Moro, a Defensoria Pública. Isso é inesquecível, isso a gente guarda. Assim como o deputado George sempre ajuda a gente. E aqui eu faço sempre meu agradecimento. Então, essa é a semana da Defensoria Pública, na Semana do Defensor. Sábado, temos ainda mais atividades. Temos atividades onde vamos aqui fazer exames, junto com lá em Nossa Senhora do Socorro, exame para verificação de sífilis, HIV. Vamos também intensificar nossos atendimentos. Atendimentos, pessoal, que são feitos todos os dias, a gente só está levando para a população conhecer isso mais ainda. Cada vez que a gente vai ali, atende mais de 500 pessoas. Isso tudo multiplicando. A gente só em 2018 chegamos ao ponto de 70 mil, repito, 70 mil atendimentos na área civil e criminal. Isso, inclusive, na parte de peticionamento, manifestações, nos autos, a Defensoria atinge o patamar de aproximadamente 138 mil ações. É um número impressionante para esta Defensoria Pública. Por isso eu falo, deputado Geórgio, vereadores presentes, colegas, senador, orgulhem-se da Defensoria Pública, em geral, e dessa Defensoria Pública da sua terra, da terra que elegeu vocês, entendeu? A gente fica muito lisonjeado com isso, e me direciono a todos vocês aqui da sociedade, e a todos que estão nos assistindo aqui nessa TV, câmera, orgulhem-se da Defensoria Pública, parabéns à Defensoria Pública, viva a Defensoria Pública. Muito obrigado. Parabéns, doutor Leó, ele que representa a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, e a gente sabe do comprometimento. Tem uma pessoa inscrita do plenário que pode falar, inclusive, daí, que é a Melissa Hollenberg, e a gente concede agora a fala da Melissa. Pode falar.
Bom dia. Eu saúdo a mesa em nome da doutora Emília, vereadora, defensora, uma amiga que a gente tem, né? É uma pessoa pública e tem feito muito por Aracaju e por Sergipe. Saúdo o senador, que também é uma figura que a gente viu a esperança, né? Nós que estávamos assim, sem ter opção, então surge o senador Alessandro Vieira e nos traz a esperança de mudança. Muito obrigada, senador. Eu saúdo nosso queridíssimo deputado George Passos, tem sido assim fiel às causas do povo, e eu vejo que não é só a causa, porque a gente tem lutado muito pela causa dos concurseiros, mas vejo que o deputado ele tem lutado por todas as causas que dizem respeito às questões do povo em si. Saúdo o nosso querido, eu conheço como Elbinho, tá? Elber Batalha Filho, tá? É uma pessoa assim que a gente muito emocionante sua fala. Viu, vereador? Maravilhoso. E vou pegar o gancho, porque eu acho que é por aí que a gente tem que ser e tem que fazer valer. E saúdo a todos, porque eu quero falar um pouquinho, senão não vou ter condição. Saúdo aqui, ó, Hilário, que está aqui, e a todos que estão nos assistindo. Olha, 19 de maio, data maravilhosa, e eu vou dizer o porquê. A população menos assistida, e falada aqui por vocês, doutora Amós, que coisa linda, né? Doutora Almo, desculpa, doutora Almo e doutora Emília, que coisa linda a gente saber. Já vou chegar aí, viu, Edgar? Já vai chegar. Que coisa linda a gente saber que existem pessoas que ainda se preocupam com os menos assistidos, né? A luta de vocês quando ainda não existia uma defensoria estruturada como a hoje, né? Então a gente saber que pessoas abnegadas, menos um pouco mais do que um salário mínimo, quem gostaria de trabalhar com as pessoas menos assistidas e ganhar um pouco mais de um salário mínimo? Então a gente tem mais a que agradecer, porque tudo começou por vocês, né? E aí eu vou falar de luta, porque é uma coisa interessante, a minha vida também sempre foi de muita luta, e é de muita luta. E eu me recordo quando eu entrei na Universidade Federal de Sergipe, eu entrei por 2 vezes na universidade, e quando eu fui fazer o meu primeiro curso, eu passei 3 anos em enfermagem, e eu disse, não é para mim. E aí eu parti para o direito. Aí o povo disse, você fez uma escolha maravilhosa. Eu disse, também não é para mim. E aí eu fui fazer letras. As pessoas disseram, Melissa, que loucura é essa? Eu quero fazer aquilo que eu amo, e é por amor. E eu vou falar uma coisa aqui a vocês, porque o concurso que teve, o primeiro foi em 2001, né? O primeiro concurso, Edgar, parabéns, querido. Porque eles também têm que agradecer muito. Eu me recordo, alguns defensores trabalharam lá conosco no ponto dos concursos, e Edgar foi um dos, Marcelo Mesquita, que não está presente, o próprio Elbinho, Elber Batalha Filho, foi um dos professores nossos, né? E eu me recordo muito da luta de vocês em 2007, 2008, e eu lembro que a promotoria tinha um salário de R$15 mil. Olha, eu sou muito ligada a isso, porque quando o concurseiro ele quer saber quantas vagas tem, cargo horário e o salário. Tá? E aí eu me lembro que era 15 mil e vocês recebiam R$3 mil. Me recordo muito dessa cifra. E eu vi a luta de Edgar em especial, porque era muito próximo e a luta era muito grande. E eu digo a vocês, muitos aqui fizeram por amor. Esse concurso, que foi o último em 2007, né, Albin? Você entrou, foi em 2007, foi 2006? 2005. O último foi em 2012. Os de 2012 já pegaram já uma leva melhor, né? Já foi melhor. Mas o de vocês foi por amor, não que no de 2012 não, mas a história é diferente, né? A gente sabe disso. A gente sabe disso. E a gente agradece, porque a gente fica muito feliz, viu, defensor Leó, em saber das melhorias e de que ainda existem pessoas abnegadas, né? Esse senhor que está aí fazendo esse trabalho nas ruas, né?
E isso é importante. Eu acredito que a história ela vai permanecer, mas os nomes não podem ser esquecidos em hipótese alguma. Eu acho que é muito importante a gente estar aí na nossa memória os nomes das pessoas que lutaram. E isso é importante, porque fortalece todas as lutas de todas as categorias. E eu falo das categorias porque aguardamos agora que esse número de 9 comarcas com as defensorias, ele suba, porque nós temos vários municípios e várias pessoas ainda que não são assistidas por essa maravilha que vocês fazem, que é simplesmente trazer o direito, a justiça para aqueles que não têm condição de pagar. E esse trabalho não é que ele seja o mais dignificante, mas eu posso dizer que ele é um trabalho, um dos mais e maravilhoso. Tá? Eu quero agradecer em nome de toda a sociedade, dia maravilhoso, e que vocês permaneçam, tá, com essa vontade, essa vocação. Vocês são vocacionados, eu acredito até que seja um sacerdócio, né? Lutar pelos menos assistidos. Elber foi meu defensor, numa época maravilhosa, péssima da minha vida, né, Elber? Mas eu sei o que é e reconheço muito o trabalho de vocês. Tá? Eu agradeço em nome de toda a sociedade e de todos os concurseiros. Léo, a gente está esperando só saber quando é que vai sair o concurso. Estamos precisando, Léo, de concurso, né? Defensores, e eu acho que para toda a carreira dentro da própria defensoria, não é isso, Edgar? Edgar, eu gosto dele, porque ele é assim, positivo, né, doutora Emília? Então, vamos lá, depois a gente conversa. Depois nós conversaremos sobre essa questão de concurso. Tá certo, show de bola. Tá? Eu agradeço pela fala, pelo minuto. Tá? E que composição. E, olha, eu vou dizer uma coisa, eu sou muito assim de sentir o ambiente. Esse é um ambiente que eu gostaria de estar sempre. Não sei se quando desculpa aí os que faltaram. Fora disso. Não, desculpa aos edis que faltaram, desculpa. Mas o ambiente está maravilhoso com vocês aqui. Tá? E isso é muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Quero justificar, inclusive, o comprometimento da Defensoria é tão forte que hoje isso aqui poderia estar super, hiperlotado com a presença dos defensores, mas é que eles estão trabalhando, eles estão nos fóruns, e se eles todos saíssem, paralisava o trabalho do judiciário, não teria nada, isso seria um prejuízo muito grande para a população, e a Defensoria não trabalha assim. Por isso que temos aqui a representação da instituição, mas os defensores estão trabalhando em seus lugares. Quero agradecer a todos, dizer que a presença dos senhores que não são defensores públicos deu um tom, um toque, um brilho muito especial, porque vocês testemunharam, assim como a Melissa, o Robert, testemunharam do trabalho do defensor público. Muito obrigada pelas presenças, aqui, especialmente a mesa, as autoridades que compõem a Defensoria Pública e o Parlamento do Brasil. Né? Nós vamos agora ouvir o hino de Sergipe.
Thank you.